Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Buenos Aires para um encontro com Maurício Macri. Antes disso, a Anistia Internacional enviou uma carta ao presidente argentino, fazendo um alerta a respeito de uma série de preocupantes situações e políticas impulsionadas no Brasil pelo atual governo. A diretora da Anistia Internacional em Buenos Aires, Mariela Belsky, considera que Jair Bolsonaro estimula a proliferação de discursos de ódio, polariza a sociedade e legitima várias violações aos direitos humanos. Bom, para analisar as primeiras horas de Jair Bolsonaro em território argentino, com a gente pela web, o Pedro Zambarda, escritor e jornalista do Diário do Centro do Mundo. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Maria Amélia? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Pedro. Tudo certo. Ele já chegou, o Bolsonaro já chegou na Argentina com protesto, né? Então, logo no desembarque já teve protesto, agora teve essa fala ali de Macri com o Bolsonaro. O que esperar dessa visita? Eu esperar sempre o pior, né, gente? Eu acho que a gente teve, inclusive, a visita do Santos Cruz, né, recentemente para Paris. Também teve protestos lá. A gente lá no Diário chegou a fazer uma entrevista com uma militante de diversos movimentos sociais e de imigração na França. E o que a gente tem do panorama internacional é isso. O Bolsonaro, por onde ele for, de prefeitos a alguns presidentes, exceto o Donald Trump, claro, mas ele está sendo questionado. Essa extrema-direita, na verdade, está sendo questionada no mundo, né, gente? Vocês elencaram também aí as outras notícias. Essa notícia sobre internação compulsória, tirando hospícios do ostracismo, é de fato, enquanto ele permanece nessa agenda extremista, não tem como ter uma boa reputação no exterior. O Maurício Macri tentou diminuir um pouco esses protestos, dizendo que tem protesto na Argentina toda semana. Mas ele dispensa que ele é o causador, com as suas políticas ultraliberais, dessa revolta que existe hoje em dia em Buenos Aires e outras cidades argentinas. As Mães de Maio estão chamando um grande protesto agora para as 18 horas lá na praça, né? E Mães de Maio que tiveram uma participação importante, continuam tendo em relação aos crimes cometidos pela ditadura. E a gente sabe que Bolsonaro idolatra, enfim, tudo que aconteceu em relação ao regime militar aqui no Brasil. Pois é. Então vamos esperar o que vai ser. E lá eles têm essa questão de não levar, não é como aqui no Brasil, que a gente terminou a nossa ditadura militar, infelizmente, num grande acordo, né, gente? Lá eles realmente puniram militares que foram responsáveis por tortura, eles passaram essa página na história. Eu acho que talvez, de uma certa forma, o Jair Bolsonaro tenha vindo aí para a gente fechar esse capítulo tenebroso que a gente teve na história brasileira, que foi essa ditadura de 21 anos, né, gente? Tomara que seja para fechar. Tomara que seja. Ai, precisamos sofrer tanto para fechar, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para além do abacate, o que você acha mais que ele vai tratar de comércio lá com o Macri? Olha, gente, eu não faço a mínima ideia. Ele está tentando empurrar esse novo acordo geopolítico que vai suplantar o Mercosul, né? Ele está insistindo muito nesse ponto. Essa é uma das pautas que ele vem defendendo essa questão do próprio Estado mínimo, mas o que a gente vê aqui é que, falando um pouquinho do Brasil, para tentar explicar um pouco essa visita do Bolsonaro na Argentina, apesar deles terem radicalizado no protesto do dia 26 de maio, eu estou vendo agora os bolsonaristas ainda querendo radicalizar, mas o governo Bolsonaro está tentando baixar um pouco a bola, está tentando negociar um pouco lá fora para ver se ele consegue ganhar terreno. Eu vejo, sim, uma aproximação desse governo com o chamado Centrão, visando, claro, a aprovação da reforma da Previdência e essas viagens internacionais justamente para tentar também apaziguar os ânimos. Mas ele vai ser recebido na base do protesto, porque o problema do Bolsonaro não é só o que ele faz, é o que ele representa também. A gente conversou com o Emir Sader na segunda-feira e ele resumiu bem esse encontro, falou que é um abraço de afogados, tendo em vista a crise que a Argentina passa também. O Bolsonaro vai eleger a Cristina Kirchner vice, né, gente? Agora, Pedro, se a gente pensar no tango, tem uma porção de coisas, de títulos de tango que se encaixam perfeitamente aí nessa visita, né? Caminito, Puru na cabeça e coisas assim. Será que é por aí?
Eu acho que nem para dançar quadrilha o Bolsonaro presta, gente. Eu acho que ele deve pisar no pé da moça no meio da dança. Eu acho que qualificar o governo dele como um tango seria uma sofisticação que ele não tem. O Macri também é um outro desastre anunciadíssimo. A gente pode comparar assim de uma maneira bem rasa, é o Aécio Neves que eles conseguiram eleger por lá, por isso que está sendo tão desastroso também para a economia argentina. Então, eu concordo com o professor Emir, eu acho que é um grande abraço de afogados, com requintes realmente assustadores. Mas eu acho que eu estou um pouco otimista, talvez por conta da entrevista que a gente lá no DCM fez com o ex-presidente Lula ontem. Eu acho que essa onda vai passar uma hora. Agora, Pedro, o Bolsonaro está lá e ele comete uma gafe que ele já cometeu em outras viagens que ele fez, que é de se imiscuir ali na política local. Ele falou: vocês vão ter eleição e tal, e a Cristina Kirchner está em primeiro lugar nas pesquisas, não sei o quê. Ele falou assim: agora vocês têm que ser muito inteligentes, vocês têm que ser muito espertos para saber votar direito, não sei o quê. Que é uma coisa completamente fora de propósito numa visita oficial, né, de mandatário, essa coisa. E que diz muito sobre ele, né, Maria Amélia? Aquela coisa, já é inteligência para eleger. Então, eu acho que o Bolsonaro tem muito a ensinar para os brasileiros do que não fazer, né? A gente tem um trechinho da fala do Bolsonaro, em que, inclusive, ele já cometeu um erro ali de português. Vamos dar uma olhada nesse trecho? Solta pra gente. No prezado Macri, essa passagem por aqui, como já se era de se esperar, está sendo simplesmente excepcional. E eu conclamo ao povo argentino que Deus abençoe a todos eles, porque terão pela frente agora, no mês de outubro, eleições. E todos têm que ter, assim como no Brasil grande parte teve, muita responsabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina. Para além das críticas, a gente consegue dar um pouco de risada também, né? É tipo uma sketch ruim de Monty Python, né, gente? Sim, é muito ruim. Como o Sérgio Moro falou no final de semana também, como é que é? Teve uma seja nova? Elas... não sabia do Moro. Seja elas, e ele repetiu várias vezes, né? Seja elas, não sei o quê, seja elas. Não foi por acaso. O Menas do Lula vira uma sofisticação de linguagem perto dos erros de pluralidade e gramática desse pessoal, né, gente? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.